noite a todos. Boa noite. Acho que não é nem necessário dizer a nossa satisfação de aqui retornarmos a esta casa e podemos assim ser beneficiários dessa energia maravilhosa de que todos os presentes são portadores. E que nos incentiva, né, esse sentimento, né, essa atmosfera que a gente absorve desta casa, que a gente pode ter esperança e acreditar sempre, né, que podemos realmente cumprir a missão que nós recebemos do nosso Pai Criador. Às vezes, por conta das nossas dificuldades até de entender os fatos corriqueiros da nossa vida, a gente não se dá conta da grandiosidade que encerram os pequenos gestos. Assim, nós vamos entender que cada um que veio para cá veio para cumprir um pouco dessa tarefa, né, que responde pela missão, né, no qual todos nós, se não aqui não temos consciência disso, que assumimos, né, essa missão, talvez antes de ingressarmos aqui no nosso mundo, né, nós pudéssemos dar sequência a todo o nosso processo evolutivo. A nossa satisfação é grande de receber esse convite do nosso irmão Marco Maiuri, e para que nós falarmos de alguém sobre quem, né, há muitas, a extensa biografia. Mas nós temos muito a falar dele, né? Mas a nossa vida, a nossa missão, a compreensão de que devemos fazer pelo momento de aqui estarmos, né? Precisamos vivê-lo com toda a intensidade. Nós estamos falando do amado Mestre Jesus. Este amado irmão, companheiro de todas as horas. E a nossa pergunta é bastante simples, que nós dirigimos ao nosso irmão aqui, Marco Maiuri. Estudioso, né? Tem uma missão bonita, né, dentro da divulgação da nossa doutrina. Nós da TV Web Luz, nós perguntamos a este irmão: Marco, afinal, quem é Jesus? Muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. A todos os internautas que nos ouvem, também nossos votos de muita paz. Bom, Jesus é a nossa luz, é nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação que disseram: qual o espírito mais perfeito que já pisou na terra? Eles não tiveram dúvida em dizer Jesus, né? Para nos servir de modelo e guia. Então, para nós espíritas é uma tarefa extremamente grata falar a respeito do Mestre, porque Jesus, na visão espírita, é um espírito cósmico, não é? Não é um espírito somente para resolver os problemas das pessoas da Terra, né, ou de qualquer outro planeta, mas é um Jesus cósmico, porque nós todos, sem exceção, somos espíritos eternos e também o nosso destino também é o universo. Só que Jesus, ele alcançou esse patamar, lembrando da escala espírita dada por Allan Kardec, o patamar de espírito puro. O espírito puro é aquele que está na última escala da evolução dos espíritos,
Dentro dessa graduação, desse patamar, existe uma graduação bastante grande também. Mas os espíritos puros têm como característica entender a essência do Criador. Coisa que nós ainda nesse nível espiritual que nós estamos, não conseguimos. Nós conseguimos entender o Criador somente por suas obras. Não conseguimos entender ainda a essência de Deus, não é? Mas Jesus, como sendo um Espírito puro, é realmente um embaixador do Criador aqui para a Terra, é o governador do nosso planeta, ele que plasmou o nosso planeta, e ele tem outras responsabilidades também dentro do cosmos, né? Dentro das galáxias, dentro do nosso próprio sistema solar. Ele mesmo disse a respeito dessa integração dele com Deus, quando ele disse assim: eu e o Pai somos um. Então Jesus veio dar para nós todos uma fórmula, a diretriz, o caminho para que nós possamos sair da esfera dos animais e possamos ascender realmente, né? Na escala evolutiva e podermos nos tornar também espíritos cósmicos um dia. Se fala, né, de Jesus como co-criador, né? Gostaria que você pudesse explicar mais para as pessoas, né? Jesus co-criador. Jesus, a questão de ser chamado como Messias na tradição judaica, os judeus chamavam de Meshiá. Os Meshiá eram co-criadores do universo. Desde muito, pela boca profética, a sua vinda até nós foi anunciada, né, pela mediunidade dos profetas e de outros espíritos também, outras pessoas também, de que ele viria para nos salvar. Agora, salvar do quê? Salvar das nossas imperfeições, salvar do nosso desamor, das nossas incoerências, nossos equívocos, né? Através da mensagem de amor, de renúncia, de fraternidade que ele trouxe até nós. Agora, não eram só os judeus que falavam a respeito dos co-criadores. Platão falava também a respeito dos demiurgos, não é? Outras crenças falavam a respeito de espíritos que eram também co-criadores. Então, Jesus é um desses espíritos que veio realmente nos situar, cuidar da grande família terrestre e trazer para todos nós um caminho a seguir. Cuidar da família terrestre. Então, eu perguntaria a você, Marco, se você identifica algo bastante positivo, né, na ação, né, do trabalho de Jesus, né? A humanidade tem dado respostas positivas nesse sentido? Bom, nós poderemos responder essa pergunta da seguinte forma. Todo esse processo evolutivo do ser humano, inclusive a evolução do próprio planeta, tem a diretriz do Mestre. Jesus está à frente desses planos de evolução do planeta e individualmente também falando. Nós observamos, falamos sempre a respeito disso, da transição planetária. Essa transição planetária, a imigração de espíritos de outras esferas, ou então espíritos que estão se reencarnando em outros planetas, espíritos reincidentes, recalcitrantes, que vão reencarnar-se em planetas compatíveis com o seu nível evolutivo. Toda essa movimentação espiritual tem Jesus no leme das nossas decisões, das decisões das nossas vidas. Inclusive as questões dos resgates coletivos e também da vinda de espíritos nobres para a Terra, como tem acontecido, vai acontecer daqui para frente, não é? As próprias crianças de hoje em dia são diferentes. Tudo isso faz parte de um plano superior que tem Jesus como mandatário
E tem aqueles espíritos que interpretam seu pensamento, vamos dizer assim, para que as coisas caminhem dentro da planificação desejada. Olha, o que a gente observa é que realmente as coisas... É difícil dizer, né, em meio a tanto pessimismo que às vezes chega a tomar conta de boa parte das pessoas, de que uma revolução muito grande se processa ao mesmo tempo em que a gente convive com tanta dificuldade, né, tantos acontecimentos que nos levam até a descrer um pouco e nos afastar, né, do Mestre. Mas eu costumo observar, talvez você até concorde, muitos aqui chegam a concordar comigo, quanta transformação muito grande a gente observa no dia a dia. Como positivo, eu vejo, por exemplo, o voluntariado, né? As pessoas, quantos, né, já estão envolvidos assim, num grande exército de trabalhadores, cuja maior satisfação que essas pessoas têm é servir ao seu próximo, dar um pouco das suas horas para aquele que necessita. Nos hospitais, enfim, inúmeras atividades que acabam a gente até entendendo, né, que essas pessoas, de certa forma, estão atendendo já um apelo já que o Mestre fez há muito tempo. O que dizer sobre isso? Não, realmente nós observamos grandes avanços no setor da fraternidade, no setor do amor, não é? do atendimento, do socorro, não é? As próprias terapias que surgem na Terra são por conta deste amor que parte do alto, verte do alto, né, para todos nós. Agora, nós estamos passando por esse momento na Terra de grandes desatinos e grandes avanços. Isso faz parte também daquele período de transição que nós comentamos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o mal é espalhafatoso. O mal é a ignorância dos espíritos ainda, né? As guerras, o desamor que ainda existe na Terra, faz parte da pouca evolução ainda do nosso planeta, faz parte da imaturidade dos espíritos que aqui habitam, mas, sem dúvida nenhuma, existe muito mais bem do que não bem. É que o bem, ele é sereno, ele é calmo, mas ele é constante e progressivo. E o mal, ele é provisório, porque faz parte da imaturidade dos espíritos. À medida que eles forem amadurecendo, e aí nós colocamos inclusive os processos de reencarnação para que isso ocorra, né? O amadurecimento do espírito não se dá de um dia para o outro. É necessário um prolongamento ao longo de outras existências para que ele modifique a sua opinião. É bastante interessante isso que você acabou de dizer, pelo seguinte: eu já ouvi de uma pessoa de que a humanidade ainda rigorosamente estaria na infância. Você falou aqui maturidade. De repente, muitos de nós, ainda que já tenhamos já cabelos brancos ou até perdendo já os nossos cabelos, nós ainda somos ainda bastante infantis, né? Nós queremos respostas imediatas, mas a vida não é assim, né? A natureza não dá saltos, né? Então é preciso que amadurecimento também é um pouco de a gente tentar compreender, né, como as coisas se processam, né? E que seguramente tudo acontece no momento adequado. Eu gostaria só de lembrar uma frase de Jesus que diz assim, não é? Os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada, não é? Uma terra regenerada. É uma terra em que nós todos estamos caminhando, porque independente de tudo que possa ocorrer, a fatalidade do ser humano sempre é a felicidade. Sempre é a felicidade. Um dia todos nós encontraremos a verdade e despertaremos para a verdade do Espírito. Isso é a proposta do Mestre. Conheceis a verdade, ela se libertará. Então, vamos entender o seguinte, a mensagem de Jesus é tão avançada, mas tão avançada, porque por mais que o homem evolua intelectualmente, por mais que ele tenha grandes avanços tecnológicos,
ele ainda tem muita dificuldade de ir até o seu próximo, de perdoar, não é? De desejar o bem, de fazer ao próximo o que ele desejaria para si. Então, a mensagem de Jesus é uma meta a ser atingida por todos nós e por todas as humanidades, inclusive por todas as religiões. Porque as religiões devem colocar Jesus no centro do seu ideal, porque quando se retira Jesus do centro, tanto das religiões como de nossas próprias existências, nós entramos numa certa perturbação. Nós perdemos o caminho, nós perdemos o rumo, não é? Então, quando nós entendermos isso, nós vamos segui-lo sem medo. Nós vamos perdoar sem medo, nós vamos ser fraternos sem medo, porque a religião do futuro é a fraternidade. Essa é a religião da unificação de todos nós. Será a fraternidade. O homem compreenderá, o homem do futuro, o homem do mundo regenerado, compreenderá grandes valores na vida e não permitirá que o seu semelhante sofra, não permitirá que o seu semelhante fique abandonado. Então vamos entender que a essência de tudo é a mensagem do Cristo. Não existe outro caminho. E o que fica também para a gente é que as pessoas, às vezes, são uma interpretação terrível, né? Alguns veem que como a aparente passividade, né? A forma tranquila, serena, né? Diante de fatos que para alguns é bastante difíceis e que a pessoa pede que o outro reaja de uma forma mais agressiva, né? Então, é bastante difícil a gente entender, porque ser cristão também, eu acho que você saber viver com a verdade, né? Que a dificuldade da vida, por muito que ela possa nos angustiar, né? Ela é passageira. Passageira. Né? Então, ser cristão é também ter a coragem, né, de estar diante de uma situação adversa, né, e entender que Deus está no controle de tudo. De tudo. Né? Verdade. Olha, se nós observarmos a luta de todos os cristãos da primeira hora, né, os cristãos primitivos, do ano 64 até o ano 310, mais ou menos, quase 1 milhão de homens e mulheres desencarnaram para que o cristianismo permanecesse no meio de nós, nas arenas, nas perseguições, nas torturas, não é? Hoje nós só precisamos sacrificar nossas paixões inferiores. Não é necessário mais sacrificar o corpo ou a própria vida. Então, vamos imaginar o seguinte: todos nós necessitamos de paz. Mas para nós termos paz, nós precisamos dar paz. Não existe outra saída, não é, Leandro? Não existe outra saída. Quando nós falamos de Jesus do ponto de vista espírita, nós falamos de um espírito vencedor, que é como é um irmão mais velho nosso, que diz assim para nós: vejam, eu consegui, e eu vos amo, e para que vocês consigam, façam exatamente o que eu fiz, que vocês também conseguirão. Então esta que é a mensagem do Cristo. É um espírito que já passou por todas as feiras educativas que nós passamos. É um espírito que atingiu a escala dos espíritos puros. Como disse no livro A Gênese, quando ele estava encarnado, ele estava ligado aqui na Terra, naqueles poucos anos que ele permaneceu aqui, por laços estritamente necessários para manter a vida orgânica naquele curto período. A sua mente vivia mais na vida espiritual do que aqui na Terra. Ele tinha completo domínio sobre a matéria, dominava completamente os fluidos espirituais, né? o seu perispírito, o ectoplasma, os fluidos magnéticos, impulsionado por um desejo incessante de fazer o bem. Então Jesus era um espírito que veio até nós por amor,
o maior sacrifício de Jesus não foi a cruz. Ele poderia sair da cruz a hora que ele quisesse. Como ele já assumiu das mãos dos perseguidores em várias ocasiões, se desmaterializando, se rematerializando em outros locais. Mas ele tinha que dar cumprimento ao que os profetas anunciaram para reconhecerem nele o Messias esperado. Não é? Agora, o maior sacrifício dele foi ter encarnado neste planeta ainda imperfeito. Que imaginem um espírito desse, é como se colocássemos o sol dentro de um vasilhame, dentro de uma jarra. Não é? Foi um sacrifício imenso, 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 que demorou mais de 1000 anos para ele poder encarnar num corpo limitado de carne como o nosso. Então nós temos que agradecer muito, muito, muito e perceber que a nossa oportunidade é segui-lo. A porta é estreita, os tempos são chegados, então nós precisamos entender essa leitura espiritual da Terra, do planeta, para que não venhamos a reincidir em nossas falhas e observarmos que Jesus, ele pode ser constante em nossa vida, extremamente real em nossos atos e fazendo com que os seus ensinos se tornem um instrumento para nos desvencilharmos das nossas falhas, porque se hoje nós sofremos, é por conta das nossas falhas. E nossas falhas, entenda-se também a incapacidade nossa, de muitos de nós, né, de perdoar, né? Porque Jesus, né, sua infinita sabedoria, né, digamos assim, ele entende que nós temos as nossas limitações. Mas podemos, dentro do pouco que podemos fazer, será muito, né? Poder transformador, né? Que se diz até que um homem de bem, né? Então, aquele tema do homem do bem, ele tem a capacidade de iluminar a todos que o cercam. Né? É verdade. Então, é necessário que as pessoas tenham aquela tranquilidade, né, de introduzir esses ensinamentos no seu dia a dia. No seu dia a dia. E nos pede muito, né? Dentro das nossas limitações, a gente podemos fazer algo que possa ter uma repercussão muito boa na vida das pessoas. Estou falando aqui da família, né? Quantos de nós, às vezes até aqueles que são tão próximos da gente, ligados por laços de sangue, às vezes quanta contrariedade, quanta inquietação, às vezes até sofrimento. Né? É verdade. Eu me lembro de uma frase do Chico Xavier, que ele falava assim, Jesus não nos pediu para escalarmos o Everest, só pediu para nos amarmos. E é verdade, todos nós somos irmãos, né? Mas ainda somos irmãos muito briguentos. Necessitamos entender que, às vezes, as pessoas que caminham por nossa existência, elas necessitam da nossa compreensão, assim como nós, em determinadas ocasiões, necessitamos da compreensão deles também. O Benê falou a respeito do perdão. O perdão é uma grande forma de autolibertação. Né? Muitas vezes nós julgamos que somos infelizes por causa de outro. Basta perdoar que deixa de ser infeliz por causa daquele terceiro. Não é? Então, nós vamos imaginar o seguinte, o que comove realmente é que Jesus, ele resumiu todas as obras espirituais, os 10 mandamentos, né? Tudo numa única frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está resumindo é a maior mensagem que existe na humanidade. Se nós imaginarmos que um dia nós faremos isso com uma coisa natural, né? Isso é uma felicidade muito grande, né? Então nós não devemos imaginar Jesus, por exemplo, como se fosse só um puritanismo religioso, um atavismo religioso, não é? Como se fosse fora da realidade do mundo. É o mundo que está fora da realidade, não é Jesus. É o mundo que está fora da realidade. Procuremos seguir os seus passos e veremos que todas as desavenças, todos os problemas causados pelas pessoas, é tudo secundário.
o que realmente impera é o ensinamento de Jesus. Damos voltas, resvalemos nos nossos erros, derrapamos em nossas imperfeições. Quando cansamos de sofrer, mudamos de atitude e vemos que lá está Jesus também. Então, Ele nos aguarda a razão. Ele nos aguarda a razão. E nós ficamos por aqui. Né? Gente, muito obrigado. É com grande satisfação que a gente veio até aqui. E a gente, mais uma vez, ó, essa energia muito boa, né, que emana dessa casa, né, nós somos beneficiários disso. E acredito que todo o entorno daqui, né, podemos o que nós pudemos, né, receber o melhor de vocês e, quem sabe, oferecer um pouquinho de nós, né, também. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Sim, seja. Muito obrigado. Quando estendermos nossas mãos e tocarmos os aflitos, estamos tocando nossa própria salvação. Quando nos calamos, ao invés de emitirmos a palavra que desestimula e agride, estaremos contribuindo com o equilíbrio de todos nós. Quando dirigirmos nossos passos para o bem, mesmo que para isso tenhamos que nos sacrificar as horas de repouso e a segurança e mesmo os interesses imediatos, estaremos escolhendo a melhor parte para nosso viver. Quando nossos pensamentos são cuidados por nós com bases na fraternidade e no amor, estaremos no rumo certo da paz e do equilíbrio. Saibamos que todos nós somos os autores de nossas vidas e encontraremos um dia as estradas que nos levarão aos horizontes da luz e do amor. Natanael.